Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Nesse vídeo eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre a alteração que teve na norma 6492 desse ano, que é a norma de representação gráfica em projetos de arquitetura, e tiveram algumas modificações na norma, e uma delas é a alteração na tabela de portas. Então, a gente vai verificar agora nesse vídeo o que a gente precisa inserir de parâmetro na porta para poder atender essa nova norma. Mas antes da gente já entrar nesse conteúdo, eu queria pedir para você ou se inscrever nesse canal ou curtir essa página, não sei de onde você está vendo esse conteúdo, mas para você ficar por dentro de tudo e não perder nada, tá bom? Então vem comigo que eu vou mostrar tudinho para você. Vamos lá, então. Primeira coisa, vamos fazer uma análise aqui na nossa tabela de portas da norma, tá? Então, eu tenho aqui, ó, o quadro geral de portas. Eu tenho uma coluna com a marca do tipo da porta. Eu tenho marcas também de folhas, né? Aqui eu tenho, ó, tipos de vergas, tipos de laterais, tipos de portas e tipos de folha. Então, eu tenho uma coluna para tipo de folha, tenho a coluna dimensão de altura e largura, tenho uma coluna para material, uma coluna para acabamento, uma coluna para verga lateral e soleira, o quantitativo e uma coluna para observação, tá? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa inserir esses parâmetros dentro das nossas portas para a gente poder preencher e atender essa norma da tabela, tá? Então, eu vou dar 2 cliques aqui dentro da minha porta. Eu vejo aqui, ó, que ela foi criada com alguns parâmetros de identidade que já atendem essa norma. Por exemplo, material de acabamento. Eu tenho aqui a marca do tipo, já é por padrão, né? Ela já vem por padrão dentro da família de porta. Eu tenho aqui, ó, um parâmetro de texto, que é o número do detalhe da soleira. Esse parâmetro, ele é por instância, tá? Se eu clicar aqui, ó, eu vejo que ele é por instância, ou seja, eu posso ter um tipo de porta e esse mesmo tipo de porta, ele pode tanto ter soleira como não ter soleira. Então, eu coloco esse tipo por instância, tá? Se todas as portas tivessem soleiras, então eu deixaria esse parâmetro como tipo. Então, o que a gente vai fazer aqui, ó? Eu tenho esse parâmetro material de acabamento, eu vou editar esse tipo, tá? Eu vou vir aqui, ó, materiais não, mobiliário, e eu tenho aqui o tipo material de acabamento, tá? Então, entrando aqui, ó, dentro de mobiliário, material de acabamento, eu posso ou excluir esse parâmetro, mas eu não posso renomear ele ou fazer qualquer alteração nele. Então, o que eu preciso fazer? Criar um novo parâmetro, tá? Quais são os parâmetros que a gente vai precisar criar? Eu já tenho a marca do tipo, aqui, ó, deixa eu mostrar para vocês na tabela. Eu já tenho a marca do tipo, eu já tenho a dimensão. O material eu vou ter que ou criar um novo só para o acabamento e renomear. Renomear não tem como, né? Ou criar um material, um só para material. Como eu já tenho material de acabamento, não vai funcionar. Então, eu tenho que criar um para material e um para acabamento. Então, eu já tenho porta, eu vou criar folha, material, acabamento, verga, lateral. A soleira eu já tenho, quantitativo eu já tenho. E essa observação eu vou ter que criar também, tá? A gente só precisa observar quais os parâmetros que a gente tem que deixar por instância, ou seja, quais os parâmetros
que são apenas para uma porta específica, não são para todos os tipos. Dentro do tipo, vai funcionar dentro do tipo para todas as portas, tá? Então, eu vou criar aqui, ó, o primeiro que eu vou criar vai ser folha. Tá? Ele vai ser um parâmetro de texto. Tá? Ele vai ser, eu vou colocar aqui, ó, folha da porta para a gente não se perder. Vou criar esse folha da porta. Agora eu vou criar um aqui, material. Ele também vai ser um parâmetro de texto. Ele já tá aqui, tá? Eu já tenho um material. Eu posso colocar material, posso colocar material da porta. Vou criar um outro aqui. Acabamento da porta. Vou criar um novo para verga. Vou criar aqui um novo para lateral. O soleiro a gente já tem. Quantitativos a gente já tem. Eu vou criar um de observações. E vou colocar que também é um parâmetro de texto. Tá? Criamos aqui todos os nossos parâmetros. Agora eu vou começar a adicionar eles. Primeiro eu vou adicionar aquele da folha. Então, eu vou vir aqui em mobiliário. Folha da porta que a gente criou. Folha da porta. Tá? Agora, eu preciso saber se as folhas, elas vão ser sempre iguais dentro do tipo ou se elas podem ser diferentes, tá? No caso, eu vou colocar diferente, porque tem uma porta aqui no meu projeto que eu usei a mesma porta, sendo uma porta de madeira e sendo uma porta de alumínio. Aliás, eu criei um tipo diferente aqui, tá vendo? Eu criei um tipo PM3, porta de alumínio, tá? Então, eu vou deixar por tipo, porque eu criei um tipo só para essa porta. Vou deixar por tipo e vou inserir esse parâmetro aqui, ó. Tá vendo? Ele veio dados de identidade, folha da porta. Aqui eu posso colocar como A, por exemplo. Tá? Igual tá aqui, ó, na nossa tabelinha. Eu tenho a P1, que a folha da porta é A, tá? Então, eu vou deixar assim, a princípio. Agora, eu vou inserir mais um parâmetro. Vou vir aqui, parâmetro compartilhado, selecionar. Vou entrar aqui dentro da minha pastinha de parâmetros e vou pegar o material da porta. Material da porta, vou deixar como texto. E vou deixar ele por tipo também, tá? Ele veio aqui como texto, mas eu posso editar e colocar, ao invés de texto, eu posso colocar ele dentro dos dados de identidade, para ele ir lá para baixo também, tá? Aí eu deixo aqui, ó, material da porta, coloco compensado. Tá. Agora eu vou adicionar o acabamento da porta. Então, eu venho aqui, parâmetro compartilhado, selecionar, mobiliário, acabamento da porta. Coloco aqui, ó, dados de identidade. Venho aqui. Ele entrou como linear. E, na verdade, ele é texto. Vamos ver aqui que a gente consegue fazer. Vou vir aqui, ó, mobiliário, acabamento da porta, editar, mobiliário, acabamento da porta. Eu vou excluir e vou criar de novo acabamento da porta. Ao invés de linear, ele tem que ser de texto.
tá? Vou dar um ok aqui, vou dar um ok aqui. Mobiliário, acabamento da porta. Vamos de novo, né? Excluir esse daqui. Vamos lá, parâmetro compartilhado, selecionar, mobiliário, acabamento da porta. Agora ele veio como texto, eu coloco ele dentro dos dados de identidade, dou um ok e vou colocar aqui, acabamento verniz. Tá? Eu posso descer com ele para ficar junto aqui com o material da porta, ó. Folha da porta, acabamento da porta e material da porta, tá? Agora, eu tenho verga e lateral. Então, eu vou vir aqui, parâmetro compartilhado, selecionar, mobiliário, verga. A verga, ela pode tanto ser por instância quanto por tipo. Se essa porta que você está usando, ela vai sempre ter o mesmo tipo de verga, você deixa por tipo. Se ela vai ter variação de verga e lateral, aí você deixa por instância. Aqui no caso eu vou deixar por tipo. A verga também entrou linear, ó. Então vamos lá alterar, tá? A gente não pode esquecer de colocar que é um dado. Esse dado que a gente vai preencher é um dado de texto, não é um dado linear. Então, vou vir aqui, verga. Vou editar, mobiliário, verga. Infelizmente, a gente não tem opção de editar essa verga, tá? Apenas de remover e criar de novo. Verga. Tem que colocar que é um parâmetro de texto. Vou dar um ok aqui. E agora eu vou cancelar e fazer de novo, né? Tem que remover aqui aquela verga que ela entrou aqui em cima, não foi? Não? Então, vamos lá. Parâmetro compartilhado, mobiliário, verga. Agora, ela entrou como texto. Eu vou dar um ok. Faltou só eu colocar que é dado de identidade. Ela vai vir aqui para baixo. Dados verga, né? Vou subir com ela aqui em cima. Vou preencher ela como V1 de verga tipo 1, né? E agora eu vou colocar também a lateral. Não sei se a lateral a gente fez certinho. Também tá como linear. Lateral. Lateral, vou colocar aqui texto. Vou dar um ok. Aqui em mobiliário, eu vou vir lateral. Agora vai estar de texto, eu vou dar um ok. Vou editar, vou colocar dados de identidade. Ela vai vir lá para baixo. Aí aqui em lateral, eu vou colocar lateral 1. Vou baixar com ela até aqui embaixo da verga. Agora, a soleira, eu já tenho esse parâmetro de texto, que está por instância, tá? O número da soleira, mas a gente pode até criar ele de novo, para fazer junto. Então, vou vir aqui, ó, parâmetro compartilhado, mobiliário, editar,
Vou criar um novo parâmetro, vou chamar ele de soleira. Vai ser um parâmetro de texto. Vou dar um OK. Só que aqui ele foi para o lugar errado. Vou colocar ele dentro de mobiliário, novo, soleira, parâmetro de texto, OK, OK. Agora eu venho procurar ele aqui, mobiliário, soleira. Vou colocar ele por instância, não esquece, tá? Soleira. Então, aqui a soleira, ela vai ser S1, que é soleira tipo 1, tá? Depois eu tenho quantitativos, e aí eu tenho também observação, mobiliário, observações. Aqui ele entrou com tipo texto, né? Eu posso deixar ele por tipo também. É só colocar aqui em dados de identidade também, para eles ficarem todos juntos ali. Tá? Então, aqui eu tenho observação, posso descer com ele. E aqui eu preencho com aquilo que eu desejo, tá? Finalizado toda essa criação de parâmetros dentro da porta, eu vou carregar ela para dentro do meu projeto e vou substituir a versão existente com os seus valores. Tá? Ele vai carregar aqui para mim. E agora eu vou criar a minha tabela de portas nova de acordo com a norma. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, tabela de quantidades, nova tabela. Vou escolher categoria portas. Vou dar um OK. E agora eu vou começar a inserir os parâmetros, tá? Então, eu vou colocar primeiro marca de tipo. Depois eu vou colocar largura. Depois a altura. Aí tem material. Material da porta. Acabamento da porta. Depois eu tenho verga. Depois lateral. Lateral. Depois soleira. Soleira. Depois eu vou para o quantitativo, que vai ser o contador. Contagem, né? E depois observações. Pronto. Agora eu vou dar um OK. Tá criada aqui a nossa tabela. Vou renomear ela aqui, ó. Quadro geral de portas. Olha só. Quadro geral de portas. Aí eu tenho porta, folha, dimensão, material, acabamento, verga, lateral, soleira, quantitativos e observações. Então, vamos lá. Porta, folha, altura. Ah, aqui faltou a folha, né? Aqui faltou a folha. Vou colocar aqui, então. Folha da porta. Que é antes da dimensão. Folha da porta. Só que aqui, ó. Aqui eu posso deixar todo mundo, a princípio, com a letra A.
Então, eu tenho folha da porta, folha apenas, né? Folha. Aqui vai ser a minha largura. Aqui vai ser a minha altura. Aqui eu tenho material. Acabamento. Verga. Lateral. Soleira. Contagem não, aqui tá a quantidade. E aqui OBS de observação. Aqui então eu posso fazer o seguinte: como eu tenho o parâmetro de largura e altura junto, eu posso usar essa função aqui de combinar parâmetros e escrever aqui no nome do parâmetro combinado vai ser dimensões. E eu posso colocar aqui, ó, largura e altura, né? Tá? Aí, eu posso fazer o seguinte, eu posso dar um espaço e um xizinho. Vamos ver como que ficou. Dimensões. Aqui ele ficou só assim, ó, quer ver? Eu não preciso usar esse separador aqui. Aí ele ficou... Deixa eu só dar uma olhada aqui na norma. Olha só, ele tem um espaço entre o X, depois um espaço e já a medida ali. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um espaço aqui e um espaço aqui. Vamos ver se funciona. Pronto, agora funcionou, tá? Então, essas colunas aqui eu já não vou precisar mais. Então, eu posso excluir. Vai ficar apenas essa de dimensão, material, acabamento, verga, lateral, soleira, quantidade e observação. Tá. Aí, o que mais que a gente precisa fazer? Dar uma formatadinha, né? Eu posso selecionar todas as colunas e colocar aqui igual tá no meio e alinhado pelo centro, tá? Aqui eu posso fazer o que também? Eu posso configurar a fonte também, né? Aqui tá Arial 2,5, eu posso colocar negrito aqui, posso colocar negrito aqui também. Tá? Aqui tá vendo que ele tá pulando uma linha, tá? Então, a gente pode vir aqui, ó, aparência, aí tem linha em branco antes dos dados. Eu posso tirar isso aqui para ele não pular essa linha, tá? Eu posso vir aqui também e fazer o seguinte. Aqui em classificar, eu posso classificar pela marca do tipo na ordem crescente, tá? Porque aí ele vem colocando aqui, ó, PM2, PM3, PM4. E outra coisa que eu posso fazer aqui também, ó, é desmarcar o itemizar instância. Por quê? Porque aí as PMs1, se tiver PM2, por exemplo, tem duas. Aí aqui em quantitativo ele já vai colocar o total de portas que tem com esse mesmo tipo, tá? Ele não vai ficar todo separado. Aí eu posso vir preenchendo por aqui pela tabela também, tá? Por exemplo, essa daqui, ó, compensado. Automaticamente quando tem uma quantidade maior de porta. Então, o interessante quando você estiver fazendo o preenchimento dessa tabela é que você não deixe marcado esse itemizar instância primeiro,
Aí você preenche tudo e depois, essa daqui, ó, PM4 não tá selecionando porque ela é a outra porta. E nessa porta a gente não inseriu todos os parâmetros, a gente inseriu só nas portas de madeira, nessa porta PM2 aqui. Então eu teria que fazer a inserção desses parâmetros todos que a gente criou dentro de todas as nossas portas, para que a gente possa preencher ela aqui dentro da tabela, tá? Esses parâmetros na tabela. Aí, ó, eu venho preenchendo, sem itemizar as instâncias ali, tá? Para que ele não dê aquele probleminha. E aí, depois que eu terminar de preencher tudo, eu vou lá e tiro aquela opção de itemizar instância, tá? Preencho tudo aqui, bonitinho. As que tem soleira, eu coloco S1, as que não tem, eu deixo 100, por exemplo. Quantitativos. O que mais que eu posso fazer? Posso colocar aqui assim, ó, sombreado, tá? Posso vir colocar uma corzinha aqui, ó, para ficar legal. Vou selecionar aqui, ó. Isso daqui também posso colocar um sombreadinho, uma corzinha, tá? Deixa eu só vir aqui em uma plantinha e eu vou arrastar essa tabela só para a gente ver quadro geral de portas, como ficou, tá? Vou arrastar ela aqui, ó. Posso ajustar aqui. Posso ajustar aqui também. Aí eu vou abrir aqui a minha tabela. Olha só, a nossa tabela aqui então ficou nosso quadro geral de portas. Aqui a gente pode fazer o seguinte, aumentar um pouquinho mais essa letra, tá? Para ficar bem parecidinho. Vou colocar 3,5 na altura para ficar maior. Vou voltar aqui. Tá. Agora a gente tem aqui, ó, quadro geral de portas. Tenho a coluna 1 com a marca da porta, tá? Aqui no caso tá PM1. A gente pode tirar o M, tá? Não tem nenhum problema. Posso vir renomeando aqui, tirando o M. Eu já vou aqui no final, depois que eu tiver preenchido tudo. Tá, vamos supor que eu terminei de preencher tudo. Aí eu venho aqui e tiro o itemizar instância. Aqui ele já vai calcular os quantitativos com a soma, né? Deixa eu só pegar aqui de volta a minha tabela. Então, eu tenho lá, ó, porta. Faltou a folha. Dimensão, material, acabamento, verga, lateral, soleira, quantitativo e observação. Faltou a folha, tá? Eu vou vir aqui, então, editar. Vou colocar folha da porta. Vou subir com ela até antes das dimensões. Aqui eu vou renomear a folha. Vou colocar em negrito. E vou colocar de novo um sombreado aqui, bem clarinho. Aqui vocês podem observar que a P4 não tem como eu inserir esses parâmetros nela. Por quê? Porque dentro da família não tem criado esses parâmetros. A gente criou só em uma das portas, tá? Vou voltar aqui. Agora tá certinho, olha lá, ó, porta, folha, dimensão, material, acabamento, verga, lateral, soleira,
quantitativo e observação. Tá bom? Gente, então vamos ficando por aqui. Já passamos aqui muito do tempo. E se vocês gostaram, deixa um like só para me incentivar a gravar mais esse tipo de conteúdo. Um beijo para vocês. Fica com Deus.